Olá, pessoal! A gente vai continuar então aqui com o nosso conteúdo sobre soluções e hoje a gente vai falar de concentração. Claro, concentração de soluções. Como a gente já conversou no vídeo anterior, existem diferentes formas de indicar a concentração de uma solução, mas a gente vai trabalhar especificamente com duas. A primeira delas seria a concentração em massa. Mas o que seria isso? O que indica a concentração em massa? A concentração em massa vai indicar a relação entre a massa do soluto, representado pela letra M, e o volume da solução, representado pela letra V. E assim, a gente tem a nossa primeira fórmula. Concentração é igual a massa dividido por volume. Lembrando que a massa geralmente vai ser expressa em gramas e o volume geralmente em litros. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Então, qual é a concentração em massa de uma solução em que 10 gramas de soluto são dissolvidos em 100 ml de água? Então, primeira coisa, a gente precisa encontrar os nossos dados. A gente precisa da massa e do volume. A massa está aqui, ó, são 10 gramas de soluto. E o volume? 100 ml de água. O único problema é que o volume está em ml e não em litros como a gente esperava. Então, a primeira coisa é fazer essa transformação. A gente vai usar para isso uma regra de 3. Então, 1 litro de água vai ter 1000 ml. Mas, se eu tenho apenas 100 ml, quanto isso equivale em litros? Na regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado. Então, 1000x é igual a 100. X é igual a 100 dividido por 1000. E daí a gente tem o quê? Que x é igual a 0,1 litros. O que isso significa? Que 100 ml de água é o mesmo que 0,1 litros. Então, agora a gente pode usar a nossa fórmula. Concentração é igual a massa dividido por volume. Ou seja, concentração é igual a massa, que é 10, dividido por 0,1, que é o volume. Então, temos o quê? Que concentração é igual a 100 gramas por litro, porque a gente dividiu gramas por litro. E essa é a nossa resposta. Lembrando que a unidade é extremamente importante. Um número sem unidade não tem qualquer valor. Uma outra forma de expressar concentração seria, então, usar a concentração em quantidade de matéria. E o que indica uma concentração em quantidade de matéria? É a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, representado pelo N, e o volume da solução, que é representado pelo V. E daí a gente vai ter a nossa segunda fórmula. Concentração é igual a N, número de mols, dividido por V, volume. Lembrando mais uma vez que o volume geralmente é expresso em litros. E daí a gente vai então para um segundo exemplo. Qual é a concentração em quantidade de matéria de uma solução preparada com 1 mol de cloreto de sódio, o NaCl, em meio litro de água? Então, primeiro a gente precisa encontrar o nosso número de mols. Tá aqui, ó. 1 mol de cloreto de sódio.
E agora o volume. Meio litro de água. Notem que aqui o volume já está em litros, então não é necessário fazer nenhuma transformação. Então, nossa fórmula é o quê? Concentração é igual ao número de mols dividido por volume. Concentração é igual a 1 dividido por 0,5. E daí temos o quê? Que a nossa concentração vai ser igual a 2 mols por litro. Destacando mais uma vez a importância da unidade da resposta. Dizer que a resposta é 2 não é suficiente. É preciso expressar alguma unidade. Para a resposta ser completa, a gente tem que dizer 2 mols por litro. Por hoje é isso e a gente continua no nosso próximo vídeo. Até mais!